Bom dia! Vamos seguir os nossos estudos? Nós estamos estudando o capítulo 3 de Provérbios e é um capítulo que ele ficou bem extenso ali nos estudos, então nós decidimos separar ele por episódios. Então hoje a gente está no segundo episódio e vamos começar então os nossos estudos. Nós paramos no versículo 9 do capítulo 3 de Provérbios, então vamos seguir. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Esse aqui é bem polêmico, esses versículos. Mas é polêmico por quê? Porque é mal compreendido. Então agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer. Aqui, quando fala de recursos, não está falando só sobre dinheiro. Tá? Aqui está falando de tudo que tu tem. Então, um recurso como o teu tempo, teus talentos, as tuas oportunidades, a tua energia e também as tuas finanças. Honrar a Deus significa colocar Ele em primeiro lugar em todas essas áreas. Então, é entender que nada é realmente nosso, mas tudo veio por meio dele. Ele que permite que a gente alcance esses objetivos. É uma postura que o cristão tem. E quando fala de primícias, está falando da primeira parte e não do que sobra. Na prática, isso significa não deixar Deus por último. Não dá a Ele só o resto do teu tempo, o resto da tua energia ou da tua atenção. Pensa em um relacionamento, tá? Se a pessoa só te procura quando sobra tempo ou quando ela precisa de alguma coisa, tu ia gostar? Eu acredito que não, né? E com Deus é a mesma coisa. Agora dando um foco no assunto dinheiro, porque é um assunto que ele é polêmico para algumas pessoas, né? Sobre dinheiro, muita gente acaba indo para os extremos. Ou coloca dinheiro como a coisa mais importante da vida, ou começa a ver o dinheiro como algo ruim, né? Uma coisa terrível. Mas o problema não é o dinheiro em si. O dinheiro ele é uma ferramenta, ele é a moeda de troca do nosso mundo. Então, ele é uma coisa boa. A gente precisa internalizar isso, né? É ele que nos permite viver, cuidar da nossa família, realizar os nossos sonhos, né? Enfim, adquirir as coisas que tu tem o desejo de adquirir. O problema é quando ele ocupa o lugar de Deus no teu coração. Jesus Cristo ensinou que a gente não pode servir a dois senhores. E na Bíblia, o único senhor além de Deus que Jesus fala é o dinheiro. Então, o dinheiro ele se torna um Deus quando ele passa a ser a tua prioridade, quando tudo gira em torno dele. E isso geralmente leva uma vida desequilibrada. Então, a pessoa ela até pode ter conquistas materiais, mas ela vive com a mente cansada, vive sem paz, né? Muitas vezes com problemas na família, enfim, problemas com coisa com herança, sabe? Controle financeiro dentro de casa, assim, mas com briga por causa de dinheiro. E vive sem qualidade de vida também, muitas vezes, porque a pessoa fica só trabalhando, trabalhando, trabalhando atrás de dinheiro e aquilo não tem um fim, né? Ela não olha para as outras áreas da vida dela. Por outro lado, também não é sobre rejeitar o dinheiro, né? Ah, não, o dinheiro ele traz problema, então eu vou rejeitar ele. Não, é sobre colocar ele no lugar certo. Então, um sinal de que o dinheiro está tomando o lugar de Deus é quando tu não consegue compartilhar, quando tu não consegue ajudar uma pessoa, quando tu não consegue ofertar, né? Mesmo tendo condições. E no fim, honrar a Deus é isso. É colocar Ele em primeiro lugar de verdade. Não só nas palavras, mas assim, ó, nas escolhas do teu dia a dia. E seguimos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Aqui está falando de como a gente reage quando Deus nos corrige. A disciplina e a repreensão, elas não são coisas confortáveis. Às vezes vem através de situações difíceis, de um erro que a gente percebe, de um incômodo que tu sente, né? Sabe aquela sensação assim, pá, isso aqui não tá legal. Ou até uma palavra que nos confronta. E a nossa tendência é ignorar, é se irritar, ou até mesmo rejeitar, né? Nem dar bola para aquilo ali.
Mas o versículo ensina: não despreze isso. Ou seja, não trata a disciplina de Deus como algo ruim. Porque muitas vezes é exatamente ali que Deus está nos ensinando, nos ajustando, nos direcionando. A disciplina ela não é um sinal de rejeição de Deus, é um sinal de amor, de alinhamento. E o mesmo é para quem tem filho. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a criança quer comer bolachinha recheada no almoço. E aí tu, como pai ou como mãe da criança, vai dizer para ela assim: "Não, bolachinha recheada na hora do almoço não pode. Tem que comer arroz, feijão, abóbora e carne". E aí a criança: "Não, mas eu quero bolachinha, eu quero bolachinha, eu quero bolachinha". "Não, não vai comer bolachinha", né. Ó, nem tenho filhos ainda, mas já estão vendo como que eu vou ser. E não, não vai comer. E aí o que que a criança faz? A criança chora, a criança bate pé, a criança fica brava, porque ela quer aquilo ali. Só que por que que a gente não dá bolachinha recheada no almoço para a criança? Porque tu quer que teu filho esteja nutrido, quer que teu filho cresça, quer que ele cresça saudável. Então, tu quer que ele coma comida de verdade naquela refeição. Até pode dar bolachinha recheada, não é uma coisa saudável, mas, enfim, a gente sabe que a gente acaba dando. E só que tu não vai dar num horário de uma refeição principal, né, tu não vai dar aquele mimo para ela naquele momento. Não, tu vai ensinar ela que ela tem que comer comida saudável, coisa que vai nutrir, que vai fazer ela crescer. E Deus faz a mesma coisa com a gente. E a gente faz a mesma coisa que a criança. Porque Deus está nos corrigindo e a gente fica batendo o pé, fica brigando, fica rejeitando. A mesma coisa. Às vezes eu fico pensando, Deus tem uma paciência com a gente. Porque imagina, somos adultos e a gente faz isso. Mas seguimos. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Esses versículos, eles começam a dizer que feliz é quem encontra a sabedoria e o entendimento. Ou seja, a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas externas, mas ela está em viver com direção, com discernimento, com consciência. E depois o texto faz uma comparação em que a sabedoria ela vale mais do que a prata, do que o ouro, né, ou qualquer coisa que alguém possa desejar. Isso quer dizer que nada material se compara ao valor de saber viver. Então, o valor de ter Deus na nossa vida. O texto mostra que a sabedoria ela não complica a vida, ela organiza a vida, né? Ela conduz por caminhos que são de paz, caminhos que são de leveza, de alegria, de plenitude. E quando diz que ela é árvore, que é que fala, né? Que ela é árvore que dá a vida. Isso aí está falando que a sabedoria ela sustenta, tá? Ela fortalece, ela dá a vida de verdade para quem se apega a ela. Depois o texto eleva ainda mais o nível. Ele mostra que foi com sabedoria que Deus criou tudo, né? Que Deus criou a terra, criou os céus, criou as águas. Ou seja, a sabedoria é o próprio fundamento da criação. Isso traz um entendimento que viver com sabedoria é viver alinhado com a forma como Deus estruturou a vida. E aí, a partir disso, vem um conselho. Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, e nunca os perca de vista. Na prática,
é pensar antes de agir, tá? É não viver por impulso, é tu ter equilíbrio nas tuas decisões. E o resultado disso é segurança no caminho, é menos tropeços, é uma mente em paz, um sono tranquilo, menos medo do futuro. E parece até óbvio, né? Porque a gente pensa, tá, se eu tiver sabedoria, é óbvio que eu vou errar menos. Então, aqui, o livro de Provérbios, ele te mostra todos os benefícios de tu buscar sabedoria. Significa que não vão existir problemas? Não, não significa isso. Mas significa que tu não vai viver dominada pelo medo, porque tu consegue ter confiança que as coisas vão acontecer da forma certa e da melhor forma possível. Continuamos. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez mal algum. Então vamos destrinchar esses versículos aqui. Uma vida com Deus, ela aparece também na forma como tu trata as pessoas. Tá? Esses versículos eles são bem diretos e eles mostram como a sabedoria aparece nas nossas atitudes com as pessoas no dia a dia. Na parte que diz: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Aqui está falando sobre agir. Então, não é só sentir vontade ou pensar em ajudar alguém. É fazer o bem quando está nas tuas mãos, né? Quando tu tem a oportunidade ali de fazer. Às vezes a gente espera um momento perfeito ou acha que, depois eu faço. Mas esse versículo ele nos ensina que se tu pode fazer hoje, faz hoje. E no versículo, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Esse trecho ele traz um princípio muito mais profundo do que apenas não adiar algo. Ele confronta em relação à prontidão para fazer o bem. Quando o texto diz, não diga volte amanhã, ele está expondo um comportamento comum, que é a procrastinação da gente, né? É uma procrastinação disfarçada de justificativa. Então, muitas vezes, não é a falta de recurso, é a falta de disposição, de prioridade, de sensibilidade. Procrastinar, nesse caso, não é só adiar uma tarefa, é adiar uma oportunidade de tu ser instrumento de Deus na vida de alguém. Então, pensa comigo, se tu já pode ajudar hoje, tá? Por que tu vai empurrar para amanhã? E o amanhã ele é incerto, né? Mas o bem que tu pode fazer hoje é uma oportunidade real, é uma oportunidade concreta. Além disso, tem um ponto bem importante aqui da gente observar. Deus, ele se importa não só com o que a gente faz, mas também ele se importa com o quando a gente faz. E no versículo seguinte diz: não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Aqui entra a questão da intenção do coração. Deus valoriza a confiança entre as pessoas. Então, se alguém confia em ti, se essa pessoa ela convive contigo, trair essa confiança, agir com maldade ou com segundas intenções, é totalmente contrário à sabedoria. E depois segue: não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. A gente até pensa, né? Ai, Daiane, isso é óbvio, eu não faço isso. Mas na prática, se a gente parar para pensar, a gente faz sim às vezes, e de forma sutil. Outras vezes nem tanto. Por exemplo, quando julga uma atitude sem entender bem a realidade dos acontecimentos, ou quando a gente cria uma história na nossa cabeça, não, olha aí, ó, falou, aquela pessoa me olhou daquele jeito, deve estar pensando tal coisa. E aí a gente já reage, né, já muda o comportamento com aquela pessoa, sem nem saber mesmo se é verdade. Então a sabedoria nos ensina a sermos justos, a sermos mais equilibrados,
e a sermos também verdadeiros nas nossas relações. E seguimos. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Esse trecho final, ele fecha o capítulo mostrando dois caminhos bem claros. O caminho de quem vive sem Deus e o caminho de quem escolhe viver com Deus. Às vezes a gente vê as pessoas que fazem o errado e parece que as pessoas elas estão ganhando, né? Elas têm resultados rápidos, elas têm dinheiro, elas têm poder e pode dar aquela sensação de será que não é mais fácil fazer assim? Mas o versículo já nos alerta: não inveja, não entra nesse caminho, porque o resultado pode até parecer bom no começo, mas o final não é, né? Esses versículos eles vêm falando sobre as consequências de cada escolha e quem vive sem direção e sem princípios colhe somente coisas ruins, como o versículo colocou. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. E aí, como está sendo os nossos estudos? Hoje nós já estamos no nosso quarto dia. Hoje eu não vou deixar várias perguntas. A única pergunta que eu vou deixar para ti é: tu tem refletido sobre tudo que a gente tem estudado? E principalmente, tu tem, além de refletido, tu tem buscado aplicar na tua vida? Espero que sim. Não é uma coisa que é num passe de mágica, né? Ah, vi e já vou aplicar. Não, tu até aplica. Só que a gente acaba, às vezes, repetindo velhos padrões, né? Velhos hábitos. E tá tudo bem, é assim mesmo o processo. Deus conhece nosso coração, Ele sabe quando a gente tá se esforçando para ir para o caminho dele, para, enfim, para estar perto dele mesmo. Então, espero que esteja acontecendo essa transformação por aí também. Se tu tem gostado, se tu gostou do vídeo de hoje, já dá o teu like aqui, né? Clique no joinha, te inscreve no canal. Então vamos fazer a nossa oração para a gente começar o nosso dia de uma forma maravilhosa e abençoada. Então fecha teus olhos, te concentra e vamos lá. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso ao teu lado. Muito obrigada, meu Pai, pelos teus ensinamentos, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Tu que nos ensinam as coisas tão básicas, assim, tão óbvias. E a gente tem esse comportamento como se fosse crianças, meu Deus. Como se fosse criança birrenta. Eu agradeço imensamente, meu Deus, imensamente pelo teu amor por a gente, pela tua insistência em nos educar, em nos buscar para perto de ti. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, os nossos caminhos por onde a gente for, as pessoas com as quais a gente conversar. Nos coloca, meu Pai, em ambientes agradáveis, ambientes que o Senhor sabe que vai agregar na nossa vida. Aproxima da gente pessoas, meu Pai, que só tem também a agregar na nossa vida e a gente também na vida delas. E que seja tudo por ti, para a honra e para a glória do teu nome. Agradeço imensamente, meu Deus, pela tua presença aqui hoje. E que a tua presença se estenda durante todo o dia, que a tua proteção esteja sempre sobre nós. Em nome de Jesus, amém. E muito obrigada também a vocês por esse momento aqui juntos. Um beijo e até amanhã.